Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do desafio, o chamado à plenitude. O tema de hoje é os 3 bloqueios que te impedem de se conectar com Deus. Eu quero acolher todos vocês com muita alegria. Sejam bem-vindos e vai aí participando, entrando nesse clima oracional, nesse clima de aula, nesse clima de graça, nesse clima de uma experiência, pois estamos aqui nesse retiro, no nosso segundo dia de retiro espiritual, que eu quero acolher todos vocês aí que estão de diversos lugares do nosso Brasil, diversos lugares do mundo, né? Do nosso país, do mundo, pessoas de Boston, pessoas da Angola, pessoas de Portugal, pessoas de todas as cidades, de várias cidades do Brasil participando, entrando nesse clima oracional, entrando nesse clima de retiro. E eu quero acolher com muita alegria todos vocês, eu e toda a minha equipe envolvida nesse desafio, porque nós queremos, como ontem falei para vocês, nós queremos ter uma experiência transformadora na nossa vida. Se nós estamos aqui é para termos essa experiência da graça, essa experiência vivificante, essa experiência do poder e da unção de Deus. Olha aí, tem gente, Tereza, boa noite, daqui de Boston, Estados Unidos, olha aí que bênção, Angola presente. Vai colocando aí os lugares onde vocês estão assistindo, onde vocês estão participando. E lembrem que eu coloquei uma missão para vocês ontem, em chamar mais 1, 2, 3, 4 pessoas. Eu já sei testemunhos de pessoas que estão colocando o celular na casa, chamando os amigos para participarem desse desafio, desses 3 dias de retiro espiritual aqui na internet, aqui no Instagram. Vejam, da mesma forma que muitas vezes as pessoas usam as redes sociais para coisas ruins, nós estamos aqui usando para coisas boas, nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Deus, para propagar essa metanoia, essa conversão do nosso coração. Olha aí, gente de Pernambuco, boa noite, minha gente. Boa noite para vocês que já estão aqui ao vivo conosco, as pessoas que irão assistir a aula gravada, um bom dia, uma boa tarde, mas o principal, sejam bem-vindos a essa experiência de Deus aqui. E se vocês já estão aqui conosco, também vai compartilhando. Você que está aqui ao vivo conosco, vocês vão compartilhando para a gente alcançar mais pessoas, alcançar mais corações. Se ontem alcançamos aí 90 pessoas aqui ao vivo conosco, vamos dobrar isso. Mas para que isso aconteça, é preciso que vocês compartilhem, façam chegar a mais corações, porque esse retiro espiritual, Deus quer alcançar o máximo de vidas possíveis. Isso não depende de mim, isso não depende só de uma pessoa aqui, ou de 2, 3 pessoas, mas depende de todos nós. Aqui da Ban Sergipe, vai mandando para os amigos, aí meus irmãos, as amigas, o grupo da paróquia, o grupo que você participa, e vamos entrando nesse clima de retiro espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero com você pedir a presença do Espírito Santo já. Deixar que esse Espírito Santo possa ir nos envolvendo, abrindo o nosso coração, para que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso olhar, os nossos sentimentos estejam alinhados ao querer de Deus, à vontade de Deus nessa noite de segunda-feira que nós estamos aqui para termos uma experiência verdadeira, uma experiência poderosa de Deus, uma experiência que nos transforme, que nos anime, que arranque de nós todos os bloqueios, porque nessa noite nós queremos estarmos totalmente desbloqueados pelo Senhor. Nós queremos sair aqui às 9h07, independente da hora que a gente for acabar aqui, nós queremos sair dessa live desbloqueados, com uma intenção poderosa de amar mais, com a intenção poderosa de perdoar, com a intenção poderosa de sermos melhores, porque é isso que Deus quer. Deus quer a todo instante que nós sejamos melhores em todas as áreas da nossa vida, para alcançar essa plenitude. Olha o tema, não é? Alcançar a plenitude, o chamado à plenitude. O chamado de uma plenitude de uma vida espiritual, de uma vida afetiva, alinhada ao querer de Deus. É por isso que nós estamos aqui para anunciar, porque nós cremos. Como eu falei ontem para vocês, nós não estamos aqui brincando de fazer live não, nós estamos aqui por um chamado de Deus. Deus nos chamou a estarmos aqui para termos essa experiência, esse retiro espiritual que Deus falará
continuará falando ao nosso coração, ao nosso íntimo, à nossa alma, como ontem nós tivemos essa experiência, né? Qual foi o tema de ontem? Para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus. Né? O tema de ontem foi para a gente desbloquear todos os bloqueios, para ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando conosco, para termos essa experiência maravilhosa de ouvi-lo, de senti-lo e deixar que Deus nos conduza. Ontem, o primeiro dia, já conseguimos, já passamos pela prova e agora nós estamos aqui. Nós estamos nesse segundo dia para continuarmos tendo essa experiência, esse mergulho nessa água mais profunda. É um mergulho nas águas mais profundas. Eu quero dizer para você, alcançar essa plenitude de uma vida afetiva e de uma vida espiritual, para desfrutar de tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, eu preciso mergulhar nas águas mais profundas. E nós estamos aqui para isso, para mergulharmos nas águas mais profundas. Deus nos chama a mergulhar para as águas mais profundas, porque os nossos inimigos não sabem nadar. Veja essa palavra de Deus para nós nessa noite, nesse momento. Isso é uma palavra de sabedoria. Deus nos dá a graça de mergulharmos, de irmos às águas mais profundas, porque os nossos inimigos não sabem nadar. E nós estamos aqui nessa noite para termos essa experiência poderosa de Deus. Deixar Deus falar do nosso coração. E vocês que já estão aqui conosco, já estão aqui nessa live, e vamos tomar posse junto comigo, eu já convido vocês, a cada um de vocês, aí compartilhando, vai aqui nesse aviãozinho e manda mesmo, envia para o máximo de pessoas possíveis. E vamos dobrar esse número de irmãos que estão aqui e que desejam ser bloqueados mesmo, serem bloqueados de tudo aquilo que estejam realmente incomodando, tirando, impedindo que eles tenham uma experiência nova com Deus, uma experiência transformadora, uma experiência de resgate, uma experiência de metanoia, uma experiência de conversão, de graça de Deus. E eu quero acolher cada um que está chegando agora na live, está entrando aí já nesse impacto, porque Deus quer nos impactar de verdade. Deus quer nos impactar com seu amor. E hoje eu quero falar para vocês sobre esses 3 bloqueios. Mas antes de falar desses bloqueios, né, quantos de nós tem dúvidas sobre o que é bloqueio? Meu Deus, eu sou tão bloqueada com isso, com aquilo, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo viver uma vida plena em Deus. A minha vida parece estar tudo amarrado, as coisas não andam bem, eu começo uma coisa e não termino, e minha vida parece ter bloqueios, eu não consigo amar as pessoas, eu não consigo ser feliz, eu não consigo progredir, a minha vida não dá frutos. Que tantos bloqueios é esse? Eu não consigo ter uma vida de oração em paz, eu não consigo ter uma vida de oração que me leve a uma experiência maior com Deus, eu não consigo ter uma vida afetiva, uma boa vida afetiva, eu não consigo ter uma vida espiritual abundante. O que é que está acontecendo comigo, Senhor? Eu posso dizer para vocês que há os bloqueios. O que são bloqueios? São mecanismos de defesa do nosso inconsciente, que evitam o nosso sofrimento, né? Que tentam evitar que são esses mecanismos de defesa para evitar que a gente sofra. Porque nós tivemos experiências negativas, uma experiência negativa, uma rejeição ali já na infância, um problema de baixa autoestima, uma experiência negativa faz com que esses bloqueios venham à tona em alguma situação da nossa vida. Mas são bloqueios, está no seu inconsciente. Eles querem, esse mecanismo de defesa do inconsciente quer fazer com que você não sofra. E é por isso que você tem certos tipos de bloqueio em certas situações da sua vida. E eu quero trazer esses bloqueios aqui. Eu quero falar desses 3 bloqueios, mas antes de falar desses 3 bloqueios que nos impedem de nos conectarmos com Deus, de termos aquela conexão com o Senhor que nos traz paz, que nos traz segurança, uma conexão com Deus que me dá liberdade, uma conexão com Deus que me faz amar, que me faz perdoar, que me faz ser um com Ele, que me faz evangelizar,
que me faz ser melhor para as pessoas. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que bloqueios são esses que estão me impedindo de ser melhor para Deus. Eu preciso mergulhar nessa graça nessa noite. E eu quero contar um testemunho para vocês. Primeiro testemunho que eu quero contar 2 testemunhos para vocês. O primeiro testemunho que eu quero contar para vocês é o testemunho da minha irmã. A minha irmã tinha um bloqueio com Nossa Senhora. Ela não conseguia cantar a consagração. Veja, ela, como faço para fazer a minha inscrição na escola, quando acabar quando estiver aqui já nos finalzinhos da nossa live, eu vou falar da escola Shields Brasil, e você vai entender, tá bom? Eu quero dizer, fica até o final, Shields Brasil, que eu vou falar um pouco sobre a escola também, e todos vão entender a escola de espiritualidade, Águas Profundas. Eu quero dizer para vocês, contar esse testemunho da minha irmã. A minha irmã, ela teve uma experiência evangélica, com a igreja evangélica. Ela chegou a participar de algumas igrejas evangélicas, participar de alguns cultos, mas não foi muito profundo, mas ela chegou a participar de alguns cultos. E nessa participação desses cultos, ela ouvia muita coisa negativa sobre Nossa Senhora. Muitas situações, muitas palavras fortes contra a devoção mariana. Palavras fortes no sentido de que para que amar Nossa Senhora, para que amar Maria? Ela é Nossa Senhora de ninguém, ela não é mãe de Deus. As palavras que nós já sabemos, ela é uma mulher qualquer. E por mais que ela não passou muito tempo dentro da igreja evangélica, ela criou um certo bloqueio com Nossa Senhora, ela é cantora também, assim como eu, e quando ela cantava a consagração, oh minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente. Todas as vezes que ela cantava a consagração, ela desafinava. E ela sabia, ela entendia que tinha um bloqueio com Nossa Senhora. Ela falava mesmo, eu não consigo me consagrar a Nossa Senhora. Eu não consigo me consagrar à Virgem Maria. Ela dizia mesmo, todas as vezes que aquelas palavras negativas que falaram de Nossa Senhora ficaram dentro de mim. Ficaram no meu coração. E por isso que todas as vezes que eu canto a consagração a Nossa Senhora, eu não consigo me concentrar, eu me desafino, não é? As inscrições para a escola vai abrir sim, abre amanhã as inscrições para a escola Águas Profundas de Espiritualidade. Depois no finalzinho eu vou contar para vocês sobre essa escola maravilhosa. Eu quero contar para vocês o segundo testemunho sobre o que é um bloqueio. Veja, a minha irmã tinha um bloqueio espiritual. Ela não conseguia se consagrar a Nossa Senhora porque as palavras negativas, ela foi criando uma rejeição à Virgem Maria. Assim como muitas vezes nós somos bloqueados a uma convivência. Perceba quando às vezes as pessoas... Vai ter escola sim, vai ter uma escola de espiritualidade, Águas Profundas. Fica atento, Carlos, vai ter essa escola. Eu quero dizer para vocês, quantas vezes vocês se bloquearam a alguém, quando alguém chegou para você, comentou para você que fulano de tal, fulano tal é chato, fulano tal é falso, fulano tal alguma coisa, contou uma fraqueza de alguém. Mesmo sem você conhecer essa pessoa, veja que coisa diabólica, que coisa terrível. Mesmo sem você conhecer a pessoa, você cria um bloqueio. Quando chega aquela pessoa perto de você, você se distancia, você cria uma rejeição, você não consegue falar com aquela pessoa. Já abriu as inscrições para a escola? Fica atenta, Thaís, as inscrições vão abrir amanhã. Fiquem atentos, hein? Por isso que vocês têm que participar todos os dias do desafio. A escola de espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual, que será um marco na nossa vida, na nossa caminhada. Veja como os bloqueios são terríveis.
Quantas vezes você já chegou num ambiente em que as pessoas falaram, não, esse grupo de oração não presta, só tem gente falsa, ou nesse grupo jovem só tem gente falsa, ou dessa comunidade, mas a partir do momento que você teve essa experiência, você entrou, você começou a participar desse ambiente, você foi vendo que não era verdade aquilo, era uma experiência negativa daquela pessoa, a experiência negativa daquela pessoa não necessariamente tem que ser a minha. Cada pessoa tem uma experiência, minha gente. Cada pessoa tem a sua experiência particular, pessoal. Não é porque você não gosta de fulano que você vai destruir a vida daquela pessoa, né? Vai descascar aquela pessoa, contar todos os podres daquela pessoa para outra, que vai gerar um bloqueio e vai criando, é uma bola de neve, parece que não tem fim. Que situação é essa? Isso nós chamamos de bloqueios afetivos. Bloqueios afetivos. Você vai escutando mal, você vai escutando palavras erradas, coisas ruins daquela pessoa e você vai criando um certo bloqueio, uma certa diferença. Quantas vezes já aconteceu comigo, minha gente? Eu sou uma pessoa, né, que eu gosto de falar, eu sou muito comunicativo, mas eu sou uma pessoa que gosto também do silêncio. Eu não me abro a todas as pessoas. Eu vou construindo um relacionamento aos poucos, né? Na convivência tal, e às vezes as pessoas acham que, que o que vocês estão vendo aqui, a minha comunicação aqui, na pregação, na forma de cantar, eu sou no meu dia a dia. Não, no meu dia a dia eu sou um pouco mais também recatado. Né? Nem sempre eu estou, né, no meu 80, às vezes eu estou no meu 8. Né? Tem aquela coisa, o 8, 80, eu também estou nessas fases, às vezes nós estamos assim, não é? E eu sou um pouco assim. E às vezes as pessoas podem ter uma conclusão, eu pensei que fulano de tal era daquela... Não é assim. Pensei que você era desse jeito, mas eu convivi com você e percebi que você não é assim, você é diferente. Você não... Então é assim que as coisas acontecem. Uma palavra negativa vai gerando em nós uma rejeição, nós vamos rejeitando, mesmo que não tenhamos tido uma experiência com a pessoa, com aquela situação, com aquela causa. O nosso inconsciente já vai criando um mecanismo de defesa. Veja, o nosso inconsciente cria um mecanismo de defesa para evitarmos o sofrimento, para evitarmos conviver com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela coisa ali. Então nós já vamos nos distanciando, vamos criando um bloqueio. O que é esse bloqueio? Uma parede que me impede de me relacionar com algo ou com alguém. Isso é um bloqueio. Isso é um bloqueio. Veja, outro testemunho que eu quero dizer para vocês, a minha mãe passou mais de 30 anos com bloqueio afetivo, não conseguia falar com a sua cunhada. Eu já contei isso para vocês, mas eu quero trazer de volta esse testemunho que é muito forte. Passou 30 anos sem conviver, sem falar com a sua cunhada, por um atrito. 30 anos, e ela tinha um desejo de casar na igreja, minha mãe tinha um desejo de ser ministra, minha mãe, ela sabia que alguma coisa dentro dela, que havia uma mágoa, que havia um ressentimento que estava impedindo ela de ser feliz, que estava impedindo ela de desfrutar de uma vida abundante, de uma vida espiritual, minha gente. Todas as vezes que ela estava no grupo de oração, que ela estava rezando, levantando seus braços, não era aquele momento de oração em que o pregador estava conduzindo a oração, o pregador estava pregando, conduzindo a oração, falando de cura, de perdão. Ela sentia um incômodo, ela sentia seu coração apertado porque ela sabia que precisava perdoar alguém. E olha aí, o primeiro bloqueio eu já quero trazer para vocês, a falta do perdão. Não é 3 bloqueios? O primeiro bloqueio que eu quero dizer para vocês aqui é a falta de perdão. A falta de perdão é terrível. Ela é como que assim uma porta estivesse fechada da graça de Deus na nossa vida. Porque eu não consigo adentrar, eu não consigo ser verdadeiro para Deus se meu coração está ferido, se meu coração está magoado. Eu não consigo mergulhar nas águas profundas. Esse Deus que me chama todo tempo para mergulhar nas águas profundas, eu não consigo mergulhar nas águas profundas porque me falta o perdão. Eu não perdoei. Meu coração está cheio de mágoa, está cheio de ressentimentos. Ele está acorrentado, minha gente. É como se eu estivesse preso. Esses dias eu coloquei uma imagem aí de uma pessoa torando uma corrente.
É isso que você precisa fazer no dia de hoje, nesse segundo dia do desafio. Quebrar essa corrente da mágoa, do ressentimento que está impedindo você de dar esse mergulho nas águas mais profundas. De mergulhar mesmo naquilo que Deus quer. Porque se você não mergulhar nessas águas profundas, dificilmente você vai beber dessa água viva que sai do coração de Deus. Dificilmente você vai passar pela metanoia, dificilmente você vai passar pela conversão real, essa transformação de vida, essa real conversão que é o giro de 180 graus. Para isso nós precisamos compreender essa graça. Então minha mãe passou aí ela entendia, né, esse grande conflito interior, que ela não experimentava uma graça de Deus abundante na sua vida, ela não tinha esse mergulho real na sua vida, esse mergulho verdadeiro com Deus, ela não sentia essa transformação porque precisava perdoar. Ela entendeu isso, ela entendeu, e esse incômodo do Senhor foi tão grande, esse incômodo do Senhor durou, que o Senhor a impulsionou a ir ao encontro da pessoa que tinha ferido ela, que tinha lhe ferido. Na realidade, ela foi ao encontro da sua irmã, da sua cunhada, para pedir perdão. Na realidade, ela foi muito machucada. Eu não quero contar os detalhes disso aqui, né? Mas ela foi muito machucada, o motivo real. Ela criou coragem, chegou na casa de sua cunhada e disse: eu vim perdoar você, mas eu também queria que você me perdoasse, porque eu guardei uma mágoa por mais de 30 anos de você. Uma mágoa muito profunda, eu não conseguia ouvir você, não conseguia ouvir sua voz, eu não conseguia nem olhar para você, mas eu venho pedir perdão, e eu também venho dar o perdão. E ali se abraçaram, o choro, se perdoaram, se refizeram. Eu quero dizer para vocês o que aconteceu após isso. Após esse perdão, após essa graça do perdão, é como se o céu se abrisse para ela. O céu abriu, a graça de Deus foi derramada. Por quê? Porque o perdão, ele liberta, minha gente. O perdão, ele nos liberta e libera a graça de Deus. Entenda isso. O perdão liberta e libera a graça de Deus. Essa graça de Deus foi liberada na vida da minha mãe. Ela casou na igreja, depois de mais de 35 anos de casada no civil só. Casou na igreja. E o seu grande sonho, porque ela tinha uma grande dor no seu coração na missa, que as suas amigas de grupo ali iam para a fila da comunhão e ela não podia comungar. E ela ficava vendo ali o pessoal, né, olhando. Ela olhava as pessoas, as suas amigas comungando. E havia um grande desejo no seu coração de comungar, de receber Jesus. A única vontade que ela tinha era de receber Jesus. Ela sabia que era Jesus que estava ali, ela queria receber o Senhor, ela queria comungar, ela queria sentir essa presença de Jesus no seu íntimo, na sua alma. E esse foi o grande presente que Deus deu a ela. Ela pôde comungar Jesus Cristo. E eu não estava nesse momento, mas eu faria de tudo para estar nessa missa, nesse momento, e ver a minha mãe, depois de tantos anos, voltando a comungar, voltando a receber Jesus, entrando no íntimo da sua alma. Uma graça extraordinária. Eu me arrepio aqui. Imagine, eu queria estar ali, eu não pude estar. Mas eu queria estar ali para ver aquela cena de uma mulher simples, que o único desejo, que o sonho da sua vida não era ouro, não era prata, não era carros, não era casas, não era mansões, não era nada disso, não era ganhar na loteria. O seu sonho era receber Jesus. O seu sonho era receber Jesus. Isso é uma graça poderosa. Isso é uma graça, minha gente, isso é um testemunho poderoso na nossa vida. Que todos nós, o que podemos fazer para receber Jesus, para estar mais próximo de Jesus, nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer esse mergulho em águas mais profundas. Águas mais profundas.
Por isso foi criada a escola Águas Profundas, que vocês entenderão. Tem toda uma equipe trabalhando nela para levar o máximo de pessoas a uma experiência transformadora, a uma experiência de águas profundas. Por isso essa escola foi criada, por isso a escola já foi criada, mas amanhã vocês entenderão muito mais, para que todas as pessoas, o máximo de pessoas possíveis que receberão a nossa formação, tenham uma linda experiência da graça de Deus, que o sonho de vocês sejam ser mais de Deus, dando esse mergulho em águas profundas. O bloqueio que eu falei para vocês é a falta de perdão. A falta de perdão é terrível. É terrível. A falta de perdão, ela é terrível. Mas quando eu perdoo, eu me liberto e a graça de Deus é abundante na nossa vida. Abundante na nossa vida. O segundo bloqueio que eu quero trazer para vocês aqui. O segundo bloqueio que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é a ansiedade. É o mal do século, ansiedade. Um desejo profundo de antecipar, eu estou antecipando o tempo todo um sofrimento, porque há uma insegurança dentro de nós. Quem não tem ansiedade? Veja bem, ansiedade todos nós teremos. Uns mais, outros menos. Ansiedade é algo que todos nós teremos. Ninguém pode dizer assim, eu não sou ansioso, eu não tenho ansiedade. Ninguém pode dizer isso. Faz parte dos sentimentos humanos. Faz parte do sentimento humano. Faz parte da nossa humanidade. Mas ela está chegando num grau. Há pessoas que estão tão ansiosas que estão deixando de viver. Há pessoas que estão antecipando tanto o seu sofrimento. Estão chegando ao grau é o imediatismo. É essa vida agitada, essa vida louca. Vocês lembram que um dos passos ontem para ouvir que Deus quer falar conosco, para sentir Deus falar conosco, é o silêncio. Há muita inquietação dentro de nós, há muita luta interior e justamente essa ansiedade tem atacado. Que a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que tanto Augusto Cury fala, o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. As pessoas pensando aceleradamente o tempo todo, aquela vida agitada, acelerada, e você vai perdendo foco. Há um bloqueio tremendo, por isso que eu não consigo realmente me conectar com Deus. Que agonia é essa? Que pressa é essa? Que ansiedade é essa que está dentro de você? Que ansiedade é essa? Que insegurança você está tendo? Uma insegurança muito grande. Essa sua insegurança é uma insegurança profunda que não faz você se conectar com Deus. Que não está deixando você se conectar com Deus. Você se perde. Você vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo, se perdendo. Daqui a pouco você não sabe mais o que fazer, porque você está no buraco da ansiedade. A ansiedade está levando você para um caminho profundo de escuridão. A ansiedade está levando você para um caminho profundo de escuridão, onde você vai se perdendo. A ansiedade vai deixando a gente perdido. Eu não consigo me conectar com Deus porque eu não estou me conectando nem comigo mesmo. A ansiedade nos desconecta. É como se a gente pegasse aquela tomada, tirasse a tomada, a luz, se apaga tudo. A ansiedade faz com que a gente não enxergue mais nada. Está tudo escuro, eu não consigo mais enxergar a luz, porque não há mais concentração em mim, Anderlon. Não há mais concentração. Eu estou totalmente desconcentrado. E como eu posso me conectar com algo que exige concentração, algo que exige o silêncio, algo que exige que eu entre dentro de mim, que eu perceba o meu interior, a minha vida, a minha essência, olhe para dentro de mim. Se eu não conseguir fazer isso, eu estou perdido. A ansiedade, ela faz isso, né? A ansiedade, ela nos desconecta da realidade, da verdade, de tudo. Eu fico totalmente perdido. Eu fico perdido em meus pensamentos. A única coisa que eu estou me conectando é com o meu sofrimento. Eu me conecto com o futuro que ainda não existe, que ainda não chegou. Eu fico me conectando com o futuro e não me conecto com o presente. Eu saio de si. Veja,
Não há conexão com Deus se eu estou no futuro ou eu só fico no passado. Se eu fico no meu passado, eu sofro. Sofro dobrado. Se eu me conecto com o meu passado o tempo todo, eu vou sofrendo, porque há coisas no meu passado que eu não perdoei. Há coisas no meu passado que eu não consigo lidar com isso. Eu fico preso. Se eu fico me conectando com o futuro, a minha ansiedade me leva ao futuro, eu fico ainda mais perdido ainda. Para eu me conectar com Deus, eu preciso estar no meu presente. Ei, aqui ó, presente. Você precisa se conectar com você agora. Você está longe. Você está lá, seu pensamento está lá na frente. Você nem se acompanha. Você não se conecta com Deus se você está preso no passado ou preso no futuro. Eu me conecto com Deus quando eu estou no meu presente. É aqui, agora. Eu estou aqui agora, conectado com Deus. Olha, Karine, você está sofrendo com isso, você é nova demais. Há quantas pessoas, meu Deus do céu, é triste ver jovens, crianças com ansiedade. Aqui em Mossoró, ano passado, uma criança se suicidou, minha gente. Acho que tinha 10 ou eram 11 anos, não sei. Tinha 10 ou 11 anos, não sei quantos anos essa criança tinha. A criança tirou a sua própria vida. Fruto de uma ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas. E vejam, são ansiosos cuidando de ansiosos. São ansiosos cuidando de outros. Aonde nós iremos chegar? Aonde você vai chegar? Aonde você vai se permitir chegar? Aonde você vai se permitir chegar com essa ansiedade? Que você fica preso no seu futuro que ainda não chegou. Você fica antecipando, você não sabe o que vai acontecer, você não tem ideia. E para que você está sofrendo com isso? Para que você está sofrendo com isso? Deixa eu contar um segredo para vocês. O diabo, o inimigo, o capiroto, ele não tem poder no nosso futuro, nem tem poder no nosso presente. A não ser que a gente se abra ao presente. Ele não tem poder para isso. O único poder que o diabo tem na nossa vida é mexer com o nosso passado. Fica ligado bem nisso. Olha, preste atenção. Preste atenção aqui. Ei, atenção. Olha, o diabo, ele não tem poder de agir no seu futuro, ele não tem poder de agir no seu presente, mas ele tem poder de agir no teu passado. Quando você abre o seu passado, escancara e você diz que tem medo. Quando você começa a dizer que você não perdoa o seu passado. Quando você começa a dizer que o seu passado é tenebroso, cheio de pecados. Quando o seu passado te traz dor, te traz aquela ansiedade, aquela angústia, ele pega essa fraqueza do teu passado, do que você fez ontem, ele joga na sua cara. Pá, você é isso mesmo. Você não vale nada. Você não presta. Você não tem valor nenhum. Para que viver? Para que você está vivendo? Ele joga isso na sua cara, porque ele só tem poder de mexer com o seu passado. Veja, e é por isso que a sua ansiedade precisa tirar você disso. Tirar você da culpa do passado. A culpa que você carrega do seu passado. E a antecipação do seu futuro que você vem trazendo para si, que deixa você mais ansiosa. Você precisa viver o seu presente, o seu hoje, e viver bem, para que você alcance a plenitude. Para isso, para fechar isso, vocês só irão entender amanhã, porque amanhã eu vou falar de um tema que eu amo demais. Amo demais. Amanhã eu vou falar de alguém que eu sou apaixonado. Santa Teresinha. Amanhã eu vou falar sobre um caminho que será sem volta para nós. A pequena via. Como a pequena via pode transformar a nossa vida e nos fazer levar à
plenitude. Eu vou contar para vocês fatos, pequenos fatos da minha vida e situações, exemplos, pessoas que vocês vão entender a graça da pequena via que vai nos tirar de todos esses bloqueios, nos curar ainda mais, nos livrar dessas situações, para que a gente viva o hoje, eu viva o presente, esse presente na minha vida. O segundo, eu falei sobre a falta do perdão, falei sobre a ansiedade, e agora eu quero falar sobre o terceiro bloqueio, um terceiro bloqueio terrível, que é o bloqueio do pecado. Ah, esse bloqueio é terrível. Deixa eu beber até água aqui. Deixa eu dizer para vocês. Esse terceiro bloqueio, ele é terrível. É o rompimento. Ele rompe com a graça de Deus. Pá! Rompeu. Vocês já sabem o que é? Esse terceiro bloqueio, ele rompe. Ele vai rompendo tudo. Pá mesmo. Rompe. Pá. Rompe com a graça de Deus. Que bloqueio é esse? Vocês sabem? Se vocês são inteligentes, é lógico que vocês sabem. Vocês vão aprender muito mais isso na escola. Na escola Águas Profundas. Vocês vão aprender tudo isso. E muito mais. Há um bloqueio que ele rompe com a graça de Deus. Pá! Sabe o que é isso? Ele rompeu. Ele acabou com muita coisa na nossa vida. Ele pode acabar com a nossa vida. O salário dele é a morte. O salário dele é a morte. São Paulo já dizia. O pecado. Ele é capaz de romper com a graça. É o único bloqueio que rompe com a graça mesmo. A ansiedade, não é? Nós estamos ainda em Deus. A falta de perdão, mas ainda estamos ali na caminhada com Deus. Mas o pecado, não. O pecado, ele destrói, ele afasta, ele é destrutivo. Ele é o que há de mais destrutivo na terra, não é a bomba nuclear, não é essas besteiradas que você escuta por aí, não. Não! O que pode acabar com a vida de alguém, o que pode destruir, matar a vida de uma pessoa por completo é o pecado. Tudo que você entende por vida, o que pode matar a vida de fato é o pecado, porque ele nos leva para o inferno. Ele nos leva para uma dimensão em que não há mais a graça de Deus, que não haverá mais paz, mas haverá só choro e ranger de dentes. Essa realidade que muitas pessoas estão negligentes, é como se não vivessem mais, é como se não existissem mais. Há pessoas que estão negligentes a essa realidade, me desculpe dizer, mas nós precisamos tocar nesse assunto. As pessoas não falam mais sobre isso. A igreja parece que, muitos de nós da igreja, a própria igreja, sacerdotes, etc., não falam sobre essa realidade. As pessoas não querem falar sobre essa realidade, parece que tem medo. Veja, todos nós somos pecadores aqui, eu me incluo nesse pecador. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou miserável, eu tenho minhas fraquezas. Eu não sou santo não, ninguém aqui é santo não. Eu me incluo nesse pecador, eu me incluo nesse grupo. E muitas vezes nós não queremos tocar nesse assunto, temos medo. E quantas vezes nós, cristãos, saímos da igreja, quando escutamos alguém falar sobre isso, sobre o pecado, por que saímos, por que nos escondemos? Porque ele alcança todos nós sem exceção. Ele mexe com o nosso prazer, com os nossos prazeres, porque o pecado ele é prazeroso, ele é gostoso sim. Ele é bom, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E às vezes nós estamos num tempo que as pessoas não falam mais. A pregação, a conversão, a metanoia, a mudança de mentalidade. As pessoas não querem mais falar sobre o pecado, mas sobre um evangelho soft demais. Um evangelho tranquilo demais. Um evangelho macio
macio demais. Um evangelho que só faz alisar você, que só faz, maravilhoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que só é bondoso, só é maravilhoso, só é força para lá, força para cá, esse Deus que me perdoa o tempo todo, esse Deus... É isso que as pessoas estão querendo ouvir. É isso. E quando falamos sobre o pecado, se essa live aqui fosse só o pecado, não haveria 10 pessoas nessa live. Se eu estivesse falando aqui só sobre o pecado, não estaria aqui 10 pessoas. Mas se eu fizesse essa live aqui, veja só, se eu fizesse essa live aqui de cura e libertação, esse número ainda estaria maior. Se essa live, escute bem o que eu estou dizendo a vocês, se essa live eu tivesse dado nome, vai ser uma live de milagres. Vai ser uma live de milagres. Vocês verão coxos sendo curados, cegos, será restaurada a sua visão, paralíticos andarão, quem tiver com câncer será curado. Você não tem dúvida que essa live bateria quase 1.000, 2.000 pessoas aqui. Mas quando nós falamos sobre o pecado, que é o que mata a carne, que mata a nossa vida, que nos mata por inteiro, não haveria. Você sabe por que João Batista deceparam a cabeça dele? Porque ele denunciou um pecado. João Batista foi capaz de denunciar um pecado e arrancar a cabeça dele. Jesus Cristo foi perseguido. Perseguiram Jesus até o fim, porque ele falou do amor. Perseguiram Jesus, quiseram tirar a sua própria vida, porque ele falou do amor. Ele condenou o pecado. E todos, Estevão, o primeiro mártir, ali nos Atos dos Apóstolos, foi apedrejado por falar de Deus. Foi apedrejado por não negar Jesus. Foi apedrejado por não ser condizente com o pecado. Veja, todos aqueles que batem de frente com o pecado são calados. Um dia desses quiseram calar aí o padre José Augusto da Canção Nova, porque ele estava denunciando o pecado, anunciando a salvação, dando denúncias. É justamente isso, Tainá. Falar de pecado é tocar nas nossas feridas, é tocar nos nossos vícios, é tocar nos nossos prazeres que nós não somos capazes de deixar pelo Senhor. Pelo Senhor. Hoje um jovem, conversando com um jovem me fez, a gente conversando, né? Falando sobre a vida em Deus. E eu dizia para ele que ele estava assim questionando, né? Perguntando sobre as irmãs, as monjas, por que são monjas, por que elas vivem desse jeito, papai. Eu dizia para ele, meu irmão, há certos tipos de renúncias que só fazemos com uma grande conversão. Só uma grande conversão, uma grande transformação, uma grande experiência com Deus é capaz da gente dar o giro de 180 graus de mudança interior para viver o que Deus quer que vivamos. Renunciar o pecado que nos afasta dessa conexão com Deus. Eu não consigo me conectar com Ele quando eu estou no pecado. Não tem condição. Não há conexão, eu não consigo me conectar com Ele, não tem como, porque sempre vai aquela palavra, aquela voz vai dizer para mim, a confissão. Você precisa renunciar ao pecado, você precisa se confessar. Não há unção na oração. A oração não tem unção, não tem uma entrega verdadeira, porque não há verdade. Se eu estou no pecado, eu estou na mentira. Entenda isso. Se eu estou no pecado, eu estou na mentira. Eu estou na mentira. Deus é verdade. Olha o que Jesus disse, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Só é Ele. O caminho é Ele. O caminho não é Buda, o caminho não é Allan Kardec, o caminho não é Joseph Smith, dos Mormons.
Não, o caminho não é Buda, o caminho o caminho não é essa galera não. O caminho não é Gandhi, o caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, não há outro caminho. Ele disse, eu sou a vida, nele eu encontro a vida. E outra coisa, ele disse, eu sou a verdade. Não há mentira em Deus. A mentira não permanece em Deus. A mentira não permanece em Cristo. Não tem como, não há compatibilidade. Não tem como eu me unir a Cristo se há mentira. A mentira rompe-a com a verdade. E não tem como eu ser um com Deus. Você entende? Você entende isso? Vou dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que podem estar pregando, podem estar rezando. Podem estar, a pessoa reza bem, prega bem, mas é um grande assaltante. Rouba a sua igreja. Roubando os fiéis. A pessoa é um adúltero. Ele pode enganar as pessoas, mas não a Deus. Ninguém engana o Senhor. Ninguém engana a Deus. Por isso eu preciso compreender que eu preciso estar na verdade. Agora eu vou dizer para vocês os remédios para combater isso. De alguma forma eu já falei, não é? Eu preciso, primeiro, pedir perdão. Eu preciso me confessar. Eu preciso ter uma vida de confissão. Uma vez no mês. Uma vez no mês, pelo menos. Reconhecer, quebrar o meu orgulho e dizer àquele sacerdote, eu pequei. Eu pequei, eu fiz isso, errei nisso, errei naquilo, eu pratiquei isso. Eu preciso dizer isso ao Senhor. Eu preciso rasgar o meu coração. Os remédios para combater esses bloqueios, entenda. Os remédios para combater esses bloqueios. Confissão. Você sabe quais são os seus bloqueios. Você sabe quais são os seus bloqueios. Se você sabe quais são os seus bloqueios, você precisa se confessar. Você acha que Deus é mágico assim? É pei, não, acabou tudo, já estou bloqueado, já rezaram em mim, já rezaram na minha cabeça, amém, aleluia, glória a Deus. Não, não é assim. Não é a fogueira santa ali não. Não é a caneta santa não, a rosa ungida não. Não é venha que aqui não há sofrimento, venha. Que vai tirar esse bloqueio da sua vida não. O que vai tirar você desses bloqueios é a confissão. Você precisa se confessar. Primeiro remédio, confissão. Segundo remédio, perdão às pessoas que você feriu e que também te machucaram. Você precisa exercitar esse perdão. Se você não exercitar esse perdão, esse bloqueio vai permanecer na tua vida. Porque você pode enganar qualquer pessoa. Você perdoou da boca para fora. Você precisa perdoar as pessoas. Perdoe quem você machucou. Se você não fizer isso, em vão será. Em vão será a sua busca. E não adianta choramingar, não. Não adianta dizer, minha oração, eu rezo, o milagre não chega, a graça não chega, eu tenho essa ansiedade, eu tenho esse problema, eu tenho isso. Se você não exercitar, não adianta. Eu não estou aqui para enrolar vocês, não. Eu não estou aqui para dizer uns segredinhos, não, para vocês, não. Eu não estou aqui para dizer umas coisinhas bonitinhas para vocês, não. Se vocês quiserem umas coisinhas bonitinhas, pode ir outro Instagram e outra coisa aí. Mas aqui não. Eu não estou aqui para dizer para vocês coisinha soft, engraçadinha, bonitinha, alisar a vida de vocês, não. Eu estou aqui para dizer a verdade. A verdade que vai realmente funcionar, vai agir na sua vida. Você precisa se confessar. É válido a confissão comunitária somente com o sacerdote. Confissão comunitária não existe. Isso aí não existe não. Você pode ver na sua igreja, mas isso aí está fora. Confissão comunitária pode ser uma ajuda. A confissão comunitária é uma questão de, como eu posso dizer, é um estímulo para você fazer a sua confissão com o sacerdote.
Tem padres aí, né, que fazem a confissão comunitária e o povo, e eles nem explicam isso ao povo. Olha, esse padre está errado. Ele não pode fazer isso. Se ele faz uma confissão comunitária, ele precisa dizer ao povo que aquilo ali, essa confissão comunitária não é válida no sentido dos seus pecados mortais, não. Você precisa, sua confissão é com o sacerdote, é com o padre. Esse negócio de confissão comunitária que o povo vê aí nas paróquias, nos grupos aí, não, nem venha com isso. Não entre nessa onda de achar que essa confissão comunitária já valeu de tudo. Não, você precisa se confessar com o sacerdote. Há pessoas que se acostumam, né? Só vai na primeira sexta do mês para a missa, tá? Porque a confissão tem confissão comunitária também e eu não vou me confessar com o padre. Não. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. A confissão comunitária não é válida nesse sentido. Você precisa buscar o sacerdote. O terceiro remédio que eu quero trazer para vocês, o terceiro remédio para vencer esses bloqueios. Vocês estão anotando, minha gente? Vocês estão anotando? Isso é uma aula riquíssima para vocês. Vocês pensam que a gente se prepara um dia para fazer isso? Não. Tem toda uma equipe trabalhando aqui para a gente dar o melhor para vocês. Para que vocês saiam desse desafio transformados, uma decisão radical. Eu quero trazer para vocês o terceiro remédio. Qual é o terceiro remédio? Eu estou aqui para orientar vocês mesmo, minha irmã. Eu estou aqui, o meu Instagram é Instagram de orientação, de formação. E ainda mais vocês terão agora uma escola para vocês aprenderem ainda mais, com equipe altamente responsável, pessoas de Deus. Eu vou dizer uma coisa mais para vocês. Precisamos de verdade que a igreja não nos ensina. Eu vou dizer aqui o que a igreja não ensina, eu digo. Tem muita gente que não ensina para vocês. Fala sobre a escola, eu vou falar daqui a pouquinho. Vou concluir o meu raciocínio aqui. Outro ponto que eu quero dizer para vocês: estarem próximos de pessoas que te amam vai te ajudar a acabar com todos os teus bloqueios. Estejam próximo de pessoas que te amam, que verdadeiramente te amam. Saibam identificar essas pessoas. Estejam próximos dessas pessoas, pelo amor de Deus. Não estejam próximas de pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que sugam vocês, pessoas que deixam vocês mais doentes, pessoas gatilhos. Se afastem. É possível amar de longe. É possível amar de longe. É possível ter um relacionamento sem estar tão próximo desse tipo de pessoas. Entenda isso. Entendam isso. Vocês precisam compreender essa realidade. Vocês precisam compreender essa realidade. Estejam perto de pessoas que te amam. É isso. É isso para que vocês possam compreender. É isso que vocês precisam compreender. Os três remédios eu dei aqui já para vocês. Os 3 remédios eu dei. Perdão, você precisa perdoar, você precisa se confessar e você precisa estar ao lado de pessoas que te amam. Basta! Isso vai curar, vai libertar você de diversos bloqueios. Outros virão, vai vir sempre um bloqueio. Mas saiba que muitos bloqueios vão ser curados quando você se aproximar de pessoas que realmente te amam. E agora eu quero contar um pouco para vocês, antes de falar sobre o desafio que vocês terão ainda hoje, hein? Vou deixar outro desafio para vocês. Outro eu deixei um. Hoje eu vou deixar outro. Eu quero falar para vocês sobre esse grande projeto que Deus colocou no meu coração, numa inspiração dele. Há muitos anos, há muito tempo, que o Senhor tem colocado no meu coração, Anderlon, seja formador de uma geração de pessoas. Meu filho, eu quero você formando mais pessoas. E eu passei um grande tempo nessa luta na minha mente, querendo entender o que era, o que Deus estava me falando, o que o Senhor quer, meu Deus. Como eu irei formar essa geração de pessoas. E aí foi que Ele colocou no meu coração uma escola. Eu quero que você funde uma escola de espiritualidade.
Chega, ou vejam, prestem bem atenção no que eu vou falar. Doutrina sem espiritualidade, ela é vazia. Qualquer teoria cristã sem espiritualidade, ela é vazia. As pessoas estão cansadas de ouvirem só doutrina ou uma teologia vazia, sem espiritualidade, sem tocar o coração das pessoas, sem levar as pessoas a uma experiência verdadeira com Deus. As pessoas não querem mais isso. As pessoas vão para a igreja, as pessoas vão feridas, vão machucadas, às vezes de um dia a dia cansativo, às vezes de um dia a dia estressante, estão nas suas famílias chorando, precisando de um consolo, e as pessoas tomam doutrina, tomam ensinamento sem espiritualidade, vazias. E o Senhor tem nos tocado para criarmos essa escola, uma escola de espiritualidade, criar uma geração de católicos espirituais, que saibam interpretar o mínimo de um texto bíblico, que saibam ler uma palavra de Deus e entender o que Deus está falando no seu coração. Pessoas que têm uma capacidade de viver uma vida espiritual, capaz de ajudar outras pessoas, formar outras pessoas, rezar pelas pessoas, serem pessoas altamente ungidas, conduzidas pelo Senhor, conduzidas por Deus. Então é sobre isso a escola. A escola não é uma brincadeira, não. Essa escola é para quem quiser. Quem vai entrar nessa escola, eu mesmo vou entrar. Eu estou dentro, né? Eu já estou dentro dela. Então, são pessoas responsáveis que darão as aulas. Pessoas de Deus. Não será qualquer professor, não, que vai trazer o conteúdo para vocês qualquer, não. Pessoas de oração, pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, pessoas de espiritualidade. Porque além de um conteúdo técnico, ainda de um conteúdo teológico, nós teremos um conteúdo espiritual, base espiritual, para que vocês sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam. Aquilo que Deus quer que sejamos, mais de Deus, entender a linguagem espiritual das coisas. As pessoas não querem viver uma vida superficial, não. Quem aqui quer viver uma vida superficial? Ninguém é louco para dizer que sim. Ninguém quer viver uma vida na fé superficialmente, não. Há muitas pessoas que estão vivendo uma fé superficial porque na realidade não foram formadas. Não foram formadas. A escola é online, sim, a escola é online. Teremos alguns retiros presencial, né? Mas isso vai depender muito de muita coisa. Aqui em Mossoró terá algumas aulas presenciais, mas isso não é nem aberto ao público mesmo. Mas eu posso dizer para vocês, será um marco na vida de cada um de vocês. Eu queria que todos, não será gratuito, não pode ser gratuito uma instituição como essa, uma escola como essa, mas será um preço muito acessível para vocês. Será um preço acessível que todos vocês acreditam que possam contribuir. Porque há toda uma metodologia, todo um material que vai ser trabalhado, há toda uma equipe trabalhando junto, há muitas coisas envolvidas. Então não pode ser gratuito um material como esse. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que é gratuito, 99% das coisas que são gratuitas, as pessoas não dão valor. E para que as pessoas deem valor àquilo que precisa ser feito com muito suor, cansaço, noites, estudando para dar o melhor para vocês, não pode ser gratuito. Entenda isso. Não é questão, né? Mas vai ser um preço muito acessível, minha gente. Amanhã vocês vão saber tudo isso aí, tá bom? Vai ser um preço muito acessível. Eu quero agora, se concentrem aqui. Se concentrem aqui. Eu já falei da escola. Se concentrem aqui no desafio. Não vamos perder, né? A escola vocês vão entender tudo. Vocês vão entender tudo. Mas nós estamos aqui no retiro. Eu queria que você entrasse de novo nesse clima. Entra nesse clima de oração. Nós estamos em retiro espiritual. Eu queria que, ainda nesse momento, eu não sei se você está com caderno, com caneta, porque desde ontem vocês deveriam estar, né? Desde ontem vocês deveriam estar com caderno e caneta. Eu queria que nesse momento
neste momento mesmo, você vai escrever, o desafio é escrever todas as situações que você se sente bloqueado. Você se sente bloqueado em quê? Em pedir perdão? Você coloca. Tem uma pessoa, você coloca o nome da pessoa. Você vai colocar todas as situações que você sente que está bloqueado. Você vai colocar agora. Vocês lembram que ontem, qual foi a palavra que Deus falou no meu coração? E eu falei para vocês ontem, não deixem de sonhar. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu falei para vocês ontem, né? E alguns de vocês tomaram posse e disseram, é verdade. Eu quero dizer outra para vocês. Eu quero chegar bem pertinho aqui para dizer para vocês, no ouvido de vocês, como eu estivesse aí perto de vocês, indo aí ao encontro de cada um. Imagine que eu estou chegando aí perto de vocês. Chegando e vou falar no ouvido de vocês. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje foi metanoia. O que é isso? Uma mudança radical e verdadeira da vida. Não viva uma vida de mentira. Viva uma vida de verdade. Assuma Jesus como o Senhor da tua vida. É isso que eu quero dizer para você. Foi isso que Deus falou no meu coração hoje. Ele disse para mim, Anderlon, comunique isso a esse povo que estão na live. Comunique, meu filho, a essas pessoas que estão na live. Eu vou dizer de novo para você. Nessa manhã, rezando, o Senhor colocava isso no meu coração. Eu vou dizer para você. Metanoia. Transformação de vida. Conversão de vida. E diga para Jesus, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse da tua graça. Eu tomo posse dessa palavra. Tomo posse, porque eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Eu tomo posse porque é o Senhor que está falando comigo. E agora, vamos voltar ao desafio, né? Que aqui a gente vai, volta, vem, vai para cá, vai para lá. Aqui a gente vai para lá, vai para cá, Deus vai falando, Deus vai conduzindo. Deus conduz tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu desafio, apesar que eu conheço, né? Eu sou uma pessoa muito livre em Deus. Não sou apegado às coisas assim, não. Eu sou muito livre em Deus. Tudo que eu me comprometo a fazer, eu sou muito livre, dá muita liberdade. Às vezes até eu me programo. Aqui está o script aqui, ó, que eu ia fazer, que eu ia falar. 90% aqui eu nem falei. Sabe por quê? Eu me permito ser usado pelo Senhor. Eu me permito. Eu não gosto, eu me programo, é lógico, eu estudo o que eu vou falar. Estou falando aqui coisa que eu não estudei, não. Mas eu me permito ser conduzido pelo Senhor. Livremente. Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se eu quiser que eu fale da escola, eu falo. Se eu quiser que eu não fale, não falo aqui. Se eu quiser que eu fale de novo, volte a live, eu voto. Sem problema nenhum. Se eu quiser que eu mude do assunto, eu mudo. Porque aqui, quem manda a minha vida é o Senhor. E essa live não é sobre mim, não, é sobre Deus. É sobre Ele falar para mim e para você. Agora vamos voltar. O desafio de hoje é você colocar nesse papelzinho aí que você está. Pega essa caneta. Pega essa canetinha aí que você está. E você vai anotar agora todos os seus bloqueios. Anota todos os seus bloqueios. Todos. Esse desafio é muito difícil. Eu sei. Mas ele é necessário. Se há bloqueios relacionados ao seu pecado, você vai confessar. Anote. Você vai procurar um padre para se confessar. Ainda essa semana, se possível. Você vai confessar.
Tem que se confessar. E se nesses bloqueios tiver pessoas, você vai procurá-las para pedir e dar o perdão. Eu sei que não é fácil, mas nada é fácil. O que é bom não é fácil. O que é para nos salvar não é fácil. Vocês entenderam? É isso. Esse é o desafio. Anotar todos os bloqueios relacionados à falta de perdão, pessoas que você precisa perdoar, e relacionados ao seu pecado. Anotou tudo, você vai rezar, acabou a live aqui, você vai rezar em cima disso, você vai colocar a sua mão em cima do papel, e você vai pedir ao Senhor a força, a sua graça para você viver isso melhor. Amém? Amém, minha gente? E agora eu abro para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E eu já vou dizendo para vocês também que amanhã, outra coisa, primeiro, vocês podem assistir a live de ontem, hein? Quem chegou hoje aqui não assistiu ontem, vocês podem assistir a live de ontem. Como? Façam o cadastro de vocês, que vocês receberão um link dentro da nossa plataforma para assistir a live de ontem, também a live de hoje. E amanhã também receberão a live de amanhã. Entendeu? Por isso a importância de vocês fazerem um cadastro. Quem fez o cadastro recebeu o link para assistir a aula de ontem, a aula de hoje e para assistir a aula de amanhã. Quem não assistiu a aula de ontem, assistam. Assistam, está lá gravada. Foi maravilhosa. Quem estava ontem sabe, foi uma live maravilhosa. Se vocês têm perguntas, vocês façam agora as perguntas de vocês. Quem tiver perguntas aí. E a live de amanhã será maravilhosa. Amanhã nós terminaremos, vamos concluir com uma noite poderosa de unção de Deus, da graça de Deus. Por isso, a mesma missão que eu dei ontem para vocês, eu dou hoje. Convidem mais pessoas. Convidem mais pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Tem alguma pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou encerrar a live agora. Se não tiver mais perguntas, eu vou concluir a live. Tá bom? Sobre a escola, amanhã vocês vão saber muito mais. Muito mais. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos o tempo falta para nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para nossa vida se encerrar. Quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Amém, minha gente, só temos hoje para amar. E amanhã eu espero todos vocês aqui, 8 e 7, 27 da noite. Mas uma noite que será maravilhosa, poderosa de Deus. Que tudo aquilo que foi falado aqui seja cravado no coração de vocês. E que haja uma profunda libertação do Senhor. Em saber que Ele é o nosso tudo. O nosso Senhor, o nosso abrigo, o nosso Mestre.
Um grande abraço e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fizeram uma pergunta, deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. Calma aí, vamos lá. Fizeram uma pergunta, deixa eu achar a pergunta. Deixa eu ver aqui onde eu acho essa pergunta que você fez. Gente, quem fez pergunta, vamos fazer o seguinte, porque tem muita mensagem aqui chegando, né? Façam o seguinte, quem fez pergunta, manda a pergunta agora que eu quero ver, já vou responder assim na lata, rapidinho. Quem fez pergunta, porque tem muita mensagem, está lá em cima, eu não consigo chegar mais nelas. Mas coloca aí a pergunta e eu vou responder agora. Manda aí. 1, 2, 3 e... Mandem a pergunta. Quem fez a pergunta, pode deixar aí a pergunta que eu vou responder agora. Manda de novo. Fui eu, Maria Lourdes. Maria Lourdes, manda. Como faz para pedir perdão se estou com o coração fechado? Como faz para pedir perdão? Tem que rezar. A oração vai quebrando o seu coração. A oração de amorização. A oração de amorização faz quebrar esse coração. É você ir lembrando da pessoa, vai lembrando da pessoa que te machucou, que te feriu, e vai dizendo palavras de amor. Eu te perdoo, eu te amo. Eu te perdoo, eu te amo, você não é ruim. Saber como faz para se confessar sabendo que não sou casada. Nesse caso, se você não... Como faço para condenar, já que é minha primeira condenação sem errar? Como faço para condenar, já que é minha primeira condenação sem errar? Não entendi essa pergunta. Essas perguntas de vocês me mandem no direct, que eu vou responder para vocês, tá bom? Me mandem no direct, vai ser melhor para responder. Porque tem umas perguntas que estão fora de contexto, assim, eu não tenho como responder, se estiver fora de contexto. Se você não é casada na igreja, você não pode se confessar se você estiver junto com a pessoa. Aí tem que confessar espiritualmente. Pedir ao Senhor essa graça. Qual o motivo de fecharmos o nosso coração? Há muitos bloqueios, né? Os próprios bloqueios. Coloquem na caixinha de perguntas, que eu já coloquei agora nos stories, eu vou responder tudo isso para vocês, tá bom? Um grande abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço, hein? Manflínio, entra com a gente amanhã, Manflínio. Amanhã eu te chamo para tu entrar aqui com a gente também, tá bom? Tu e o Padre Diniz. Te chamo. Um grande abraço.